Olá, amigos, bem-vindos. Que a graça e a paz do Deus Todo-Poderoso, do Deus Altíssimo, seja derramada abundantemente sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. E que a boa mão de Deus, que é o nosso auxílio o tempo todo na nossa caminhada, te ajude. Que Deus mostre o caminho, aponte o caminho que você deve seguir a cada manhã. E que assim você alcance o que o Pai das Luzes tem preparado para a sua vida. É sempre bom trilhar o caminho que Deus preparou para nós. Fazendo assim, a nossa vitória ela é garantida. Se nós seguirmos o que Deus traçou para a nossa vida, podemos até ter uns percalços na vida, podemos até passar por uns estreitos, mas se nós estamos seguindo o que Deus planejou para nós, nós vamos ser bem-sucedidos. Deus sempre mostra o caminho que nós devemos seguir. Que Ele te abençoe. Que você não tenha dúvida. Seguir o projeto de Deus é a escolha certa. Eu sou a pastora Carmen Soares e quero meditar com você na palavra de Deus. E o momento não é agradável, o momento não é tranquilo, é um momento difícil que toda a humanidade está vivendo. Eu estou fazendo esse vídeo num dia em que nós ultrapassamos os 3 milhões de pessoas que foram mortas pelo Covid, segundo as autoridades. Então, já passa de 3 milhões no mundo inteiro. É uma situação que, de fato, nos deixa apreensivos. E é diante de toda esta situação, todo esse mal que está acontecendo, é que nós precisamos demonstrar no nosso caminhar, dia após dia, a nossa total dependência de Deus. Como nosso Senhor Jesus Cristo falou para nós no Evangelho de João, no capítulo 15, sem mim, nada podeis fazer. E isto precisa ser algo levado a sério. No meio de tudo isto, precisamos muito da ajuda do Senhor. Precisamos que Ele nos capacite para lidar com estas situações que fogem do nosso controle, do controle das autoridades. Esse problema sanitário que se espalhou pelo mundo inteiro, que fugiu do controle da humanidade, que fugiu do controle das autoridades, não fugiu do controle de Deus. Nós precisamos ter isto como certo, porque isto é certo. Não fugiu do controle de Deus. E eu quero meditar com você em Jeremias, no capítulo 21. É muito interessante porque aqui o profeta Jeremias, ele é procurado. O rei manda os seus emissários até ele, manda os seus colaboradores até o profeta Jeremias, para ver se Deus tinha alguma palavra para eles, porque eles estavam vivendo um momento muito difícil. Mas o que me chama a atenção, eu gosto muito de meditar no livro do profeta Jeremias, que profetizou por volta de 597 a 586 antes de Cristo. E as pessoas naqueles dias, os que tinham compromisso com Deus, ou que deveriam ter compromisso com Deus,
haviam afastado do caminho do Senhor. Os filhos de Judá, que compunham o reino do norte, o reino do sul, perdão, juntamente com a tribo de Benjamim. O reino do norte eram as 10 tribos, e o reino do sul, 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E esse reino do sul foi o reino que Deus firmou aliança com Abraão, Isaque, Jacó, depois com Davi. Não que Deus tenha desprezado as 10 tribos, que ficou junto com a tribo de Efraim, mas foram eles que desprezaram a Deus. Foram as 10 tribos que seguiram Jeroboão, que desprezou a Deus. Não foi Deus que os desprezou. E as 2 tribos que compunham na época o reino do sul, Judá e Benjamim, tinha a aliança, tinha o sacerdócio, tinha o templo construído por Salomão, tinha a lei de Moisés, tinha a responsabilidade diante de Deus. Eles tinham que guardar, eles eram o guardião da lei do Senhor que fora dada a Israel por intermédio de Moisés, lá no Monte Sinai. Então eles tinham a responsabilidade de guardar os mandamentos do Senhor, de fazer conforme o que Moisés havia ordenado a eles, já que 10 tribos havia dispersado. Então aquelas 2 tribos agora estavam na incumbência de guardar os mandamentos do Senhor, de cumprir com a vontade do Senhor, porque Deus tinha um plano. Não era apenas tirar aquele povo, resgatar aquele povo, arrancar aquele povo das garras de Faraó e levá-los para a terra que Deus tinha prometido a Abraão, Isaque e Jacó, para eles morarem lá, para eles formarem uma nação naquele lugar que era ocupado pelos cananeus e demais povos. Deus tinha um plano maior, que era trazer o Cristo por intermédio deles, trazer o Salvador do mundo por intermédio deles. Mas, com o passar do tempo, o reino do sul, a tribo de Judá e Benjamim, também desviou do Senhor, seguindo seus próprios corações, seus conselhos de engano, e deixaram de fazer a vontade de Deus. E é claro que diante de tudo isto, eles também teriam que arcar com as consequências. Porque as pessoas, às vezes, elas pensam que elas podem tratar as coisas de Deus de qualquer maneira. E assim, depois, com algumas palavras, elas sensibilizam Deus, e Ele, porque é bonzinho, Ele vai ceder e vai fazer o que elas querem. Mas não é assim. Deus é o Senhor. E Ele manda. E aqui, no capítulo 21 de Jeremias, nós lemos assim: palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou Pazur, filho de Malquias, e o sacerdote Zefanias, filho de Maaseia, dizendo: pergunta agora por nós ao Senhor, por que Nabucodonosor, rei da Babilônia, guerreia contra nós? Bem, pode ser que o Senhor nos trate segundo todas as suas maravilhas e o faça retirar-se de nós. Essa foi a mensagem do rei. O rei que já havia sido advertido por Jeremias várias vezes e pelos outros profetas. Deus levantou profetas na madrugada para avisar para este povo que eles estavam fazendo que não era do agrado de Deus. E o próprio Jeremias estava profetizando para eles e eles não davam ouvidos, perseguiam os profetas, perseguiam Jeremias, que dias antes havia sido posto no tronco,
para ele parar de profetizar que a cidade de Jerusalém, que ela seria invadida pelo um povo que Deus levantaria contra eles. Então eles queriam matar Jeremias dias antes. Dias antes, o Jeremias era um profeta impostor, que estava tirando a paz de Jerusalém, que estava tirando a paz do rei, que estava tirando a paz dos sacerdotes, que estava tirando a paz dos juízes. Agora, quando Nabucodonosor acampa seu exército do lado de fora da cidade, eles então se acham cheios de autoridade para poder ir até o Jeremias e para Jeremias perguntar a Deus e pedir a Deus, ou interceder a Deus, ou buscar uma palavra de Deus que favorecesse a eles. E as coisas não é assim. Elas não andam por esse caminho. Nós estamos vivendo um tempo difícil. E nesse tempo difícil, nós não podemos negligenciar o Senhor. Nós não podemos agir de qualquer jeito, pecar, fazer coisas terríveis diante dos olhos de Deus. Ao invés de arrependermos e pedirmos perdão a Deus, às vezes a gente vai diante do Senhor para pedir a Deus paz e prosperidade, quando nós estamos vivendo um tempo terrível, um tempo em que milhares estão morrendo diariamente. É um tempo de dificuldades, nós estamos já vivendo aí, entrando num período de fome. Várias pessoas já estão passando fome devido às consequências econômicas causadas pela epidemia do vírus. E muitas pessoas tratam Deus como tratou os filhos de Judá, como tratou o rei Zedequias, como ele tratou o Senhor. Como se Deus fosse o gênio da lâmpada do Aladim, que faria para eles o que eles quisessem. Como se fosse um conto, como se fosse uma história, uma fantasia, como se fosse alguma coisa de mitologia, como se Deus fosse isso, e Deus não é, Ele é o Senhor, e Ele deu as suas leis. E as leis do Senhor, elas não são pesadas para nós. Tanto é que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse que ele não havia vindo para abrogar a lei, ou seja, para cancelar e anular a lei que eles achavam que era pesada, não. Jesus, sendo o Filho de Deus, um com o Altíssimo, ele veio para poder cumprir a lei. Se ele veio como Deus na terra para cumprir a lei, é porque a lei era possível de ser cumprida. Não, mas eles achavam que a lei do Senhor era difícil de se cumprir, aquele negócio de trombetas, de tocar trombetas, de oferecer sacrifícios e de convocação de manhã, à tarde, à noite, ao anoitecer. Então eles achavam que aquilo era muito pesado para eles. Então eles queriam viver de qualquer jeito e não do jeito que Deus queria. E aí, na hora que o perigo veio, na hora que o inimigo veio, aquilo que eles haviam desprezado, o profeta que eles haviam perseguido, desprezado, agora é visto por eles como sendo, digamos assim, a tábua de salvação, como se fosse aquele que pudesse transmitir a eles o que eles queriam ouvir. Mas Deus não anda por esses caminhos. Deus, ele não fez um projeto para fracassar. E se esse projeto fracassar, ele elabora outro projeto. Não, a história é uma só. Só existe um projeto. E o projeto é resgatar, é colocar ordem no mundo que foi bagunçado pela raça humana, com a desobediência, a começar por Adão e Eva, depois seu filho Caim seguindo o mesmo ritmo dos seus pais, e depois os seus descendentes, ao ponto de Deus mandar um dilúvio e aniquilar tudo que havia sobre a face da terra, salvando apenas dos seres humanos 8 pessoas: Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras.
tanto que o povo irritou a Deus. Aí Deus traça não traça um outro plano, dá continuidade ao plano. Só que como que era agora? Qual que eram as normas desse novo plano? Ele separa uma linhagem, através de Noé, de um dos filhos de Noé, de Sem, do primogênito. E nesse projeto do primogênito de Noé, ele separa Abraão, faz aliança com ele, com seus descendentes, Isaque e Jacó, e com a descendência deles, para que aquele mesmo plano que Deus traçou desde a fundação do mundo, porque desde o início de tudo, Deus sabia que o homem pecaria, cairia no engano de Satanás, e Deus não deixaria isso, Deus não deixaria esse negócio assim, passar batido. Ele tinha um projeto para restaurar essa situação, para trazer a ordem. Tanto é que ele disse lá no Éden, que a semente da mulher que foi enganada pela serpente, a semente dela, Jesus Cristo, que nascesse de Abraão, esmagaria a cabeça da serpente, que, por sua vez, feriria o calcanhar da semente da mulher, de Jesus, com a sua morte lá na cruz, com a crucificação. Mas esse era o plano de Deus. Mas os filhos de Israel, que agora estava representando a nação no reino do sul, através da linhagem de Judá e Benjamim, achava que podia fazer o que as 10 tribos que o reino do norte tinha feito, e ficaria por isso mesmo. E na hora que as coisas apertassem, como Deus tinha um plano de trazer o Cristo por intermédio deles, Deus iria agir como se nada tivesse acontecido. Não era assim. Então, eles tiveram a resposta. Só que não foi a resposta que eles gostariam de ter, mas foi a resposta que Deus quis dar a eles. Aí, a partir do verso de número 3, Jeremias 21, nós lemos: Então Jeremias lhes disse: Assim direis a Zedequias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eis que farei retroceder as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais fora dos muros, contra o rei da Babilônia e contra os caldeus que vos oprimem. Tais armas eu as ajuntarei no meio desta cidade. Pelejarei eu mesmo contra vós outros, com braço estendido e mão poderosa, com ira, com indignação e grande furor. Então aí foi a resposta que Deus deu ao rei Zedequias por boca de Jeremias. Não era nada o que eles queriam ouvir, mas era o que Deus queria que eles ouvissem. Deus disse mais, verso 6, ferirei os habitantes desta cidade, assim os homens como os animais, de grande pestilência morrerão. Depois disto, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus servos e o povo, e quantos desta cidade restarem da pestilência, da espada e da fome, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, na de seus inimigos, e na dos que procuram tirar-lhes a vida, feri-los-á no fio da espada, não os poupará, não se compadecerá, nem terá misericórdia. Então a resposta foi esta. Ele queria algo de acordo com o proceder dele, mas Deus não faz assim. Isso é muito importante porque Deus não mudou, Deus não muda. Apesar de nós estarmos vivendo um novo tempo, uma nova era, que é o tempo da graça, do favor não merecido, que é também, né? Além de ser o tempo da graça, o favor não merecido, é um tempo de uma nova aliança. Aliança que Deus fez com todos os seres humanos através do seu próprio Filho.
do sangue dele, da morte dele lá na cruz, derramando seu sangue, para que com aquele sangue dele, do Filho de Deus inocente, fosse selada uma nova aliança entre Deus e a raça humana. Mas essa aliança também tem normas. E nós não podemos agir de qualquer jeito e depois querer igual fez o rei Zedequias. Vai lá e procura o profeta, para o profeta falar o que nós queremos ouvir, ou então Deus vai ficar sensibilizado e vai mandar fogo dos céus e vai matar Nabucodonosor e vai destruir tudo e vai ficar tudo como antes. Não é bem assim. Os planos de Deus não podem ser frustrados. O do rei Zedequias pode ser frustrado. Os meus podem ser frustrados. Os seus podem ser frustrados. Os planos dos poderosos da terra, da atualidade, da ciência e da tecnologia podem ser frustrados. Mas os planos do Deus Todo-Poderoso, que possui os céus e a terra, que criou tudo e todos para a glória dele, os planos de Deus não podem ser frustrados. É bom nós termos sempre isto em mente. É bom nós termos sempre isto em nosso coração, que os planos de Deus para nossas vidas não podem ser frustrados. Ô, pastora Carmen, mas Jesus Cristo veio, morreu na cruz e para nos salvar, então está tudo bem. Não é bem assim. Não é bem assim. Assim como Deus mandou dizer a Zedequias que não ia livrá-los das mãos do rei da Babilônia, do exército da Babilônia, pelo contrário, eles seriam mortos os que escapassem da pestilência, porque haveria pestilência, haveria fome, haveria miséria, haveria morte. E os que escapassem deveriam se render a Nabucodonosor e ir para o cativeiro. Era a única maneira, a vontade de Deus para eles era isto, ó, rendam-se a Nabucodonosor. Ele os levará para o cativeiro. Mas depois que cumprir o tempo que eu determinei por causa da vossa desobediência, por causa da desobediência de vossos pais, o que eu determinei se cumprirá, e isso vai durar 70 anos. Depois que passar os 70 anos, quem morrer lá na Babilônia será enterrado lá. Mas os que sobreviverem eu trago de volta para este lugar, mas o que eu falei vai se cumprir e acabou. E assim foi feito. Para nós compreendermos que os planos de Deus vão prevalecer sempre. E nós precisamos estar atentos a isto, porque nós que somos a geração da tecnologia, da ciência, que para muitos ela resolve tudo, mas não está resolvendo. Não está resolvendo. Por mais que ela seja eficiente, mas nós estamos tendo aí uma crise mundial, uma crise que as autoridades não resolvem, a ciência não resolve. Nós estamos tendo um problema sanitário de ordem mundial, que está ceifando milhares e milhares diariamente. E o que nós fazemos é orar e pedir a Deus misericórdia. E ainda não cessou. Eu, como filha de Deus, eu tenho clamado muito a Deus e perguntado, Senhor Deus, por que não cessou ainda? Por que essa peste ainda não cessou, meu Deus? Por que esse problema ainda não foi resolvido? Por que não tem a vacina para todo mundo? Por que a situação ainda não foi normalizada? Porque Deus tem planos. Deus tem planos. E os planos de Deus não podem ser frustrados. E nós precisamos aprender a submeter à vontade de Deus. O Zedequias precisava aprender a submeter à vontade de Deus. Se você continuar lendo o capítulo 21 de Jeremias, você vai ver a sentença de Deus para aquela nação, para aquele povo. E o que Deus determinou aconteceu. As pessoas muitas vezes falam assim, mas Jesus Cristo, ele é bom. Realmente ele é bom. Nós lemos no capítulo 3 do Evangelho de João, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso está escrito no Evangelho de João, no capítulo 3 e no verso de número 16. É bonito, é gostoso, é maravilhoso pensar nisto. Não conseguimos explicar esse amor de Deus. Não conseguimos entender um Deus amoroso, misericordioso, que tem coragem de dar o seu próprio filho para resgatar pessoas que viraram as costas para ele, que desprezaram a ele, que o julga como não existente, como um Deus que não existe. Se existe, ele é cruel. Muitas pessoas falam isso de Deus. E Deus responde a essas pessoas enviando seu próprio filho para morrer numa cruz, dando a sua própria vida para salvar esses pecadores. Mas preste atenção, não podemos também negligenciar isto. Jesus veio do céu e fez tudo isto, e nós vamos continuar tratando Deus como se não houvesse lei, não houvesse normas, não houvesse compromisso. A nação peca, os políticos corrompidos corrompem, todos se entregam à corrupção, ao pecado, ao engano. Não se fala de arrependimento, não se fala de compromisso com Deus. Nós estamos agora até vivendo um período complicado, de até as igrejas sendo vista como prejudicial, até a igreja sendo vista como prejudicial, como sendo a que está disseminando o vírus nas cidades. Meu Deus do céu, quantas injustiças, quantas injustiças, como se Deus fosse injusto, e se reunir para adorar a Deus fosse um erro sendo cometido. É claro que nós devemos ser prudentes. O próprio Jesus falou para nós sermos prudentes. Nós temos que ser prudentes, porque o problema existe, o problema sanitário existe, o vírus existe, as mortes é coisa real, estão aí. E nós temos que usar o que nós temos aí de recursos para poder nos proteger e proteger as pessoas também. Isso é a nossa obrigação. Mas culpar a igreja, culpar por causa que o vírus não quer parar, aí fala sério. Já é uma tremenda irresponsabilidade e injustiça. Porque não adianta prender as pessoas em casa, porque não consegue prender o vírus. Não consegue prendê-lo. Mas o que se tem que fazer nesta hora? Voltar o coração para Deus. Mas às vezes nós queremos que aconteça conosco igual o Zedequias queria. Ô Jeremias, conversa com Deus. Quem sabe ele vai lembrar das misericórdias dele e ele vem e acaba com Nabucodonosor e a gente fica livre para viver a vida que nós bem queremos viver. Quanta ironia! Quanta ironia diante de Deus. Às vezes é isso que nós também queremos. Senhor, misericórdia, faz cessar o vírus, meu Deus, acaba com isso para que a vida volte ao normal. Ou seja, nós continuarmos vivendo como se Deus não existisse, a maioria, sem contar as dificuldades que a igreja enfrenta com os falsos profetas que estão aí envergonhando o reino de Deus e tudo mais. Mas tudo isso também Jesus já falou que isso estaria acontecendo. Mas aqui no João capítulo 3, no verso de número 17, Jesus Cristo que morreu na cruz pelos nossos pecados, ele está mostrando uma coisa muito séria para nós, que não é bem assim. Ele morreu, está resolvido o problema. Não, tem normas. Tem leis para serem obedecidas. Tem plano que não pode ser frustrado. Olha para você ver o verso de número 17 de João, capítulo 3. O próprio Jesus, na sua conversa com Nicodemos,
Ele diz: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Verso 18. Quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Essas são as normas. Essas são as normas. E o julgamento é este, que a luz que é Jesus Cristo veio ao mundo, o Cristo que os judeus trouxeram ao mundo por vontade divina, tá? O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, pastora Carmen, mas Jesus já morreu tudo resolvido. Não. Ele pôs normas. Para começar, ele falou, sede santos. Ele mandou nós sermos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai que está nos céus. Quem que busca ser perfeito para agradar a Deus? Somos criticados. Se nós queremos fazer a vontade de Deus, se nós somos conservadores das coisas de Deus, nós somos taxados de retrógrados, coisa desse tipo, de perseguidores, nós somos taxados de tudo quanto é tipo de coisa. Porque nós somos zelosos com as coisas de Deus, com os mandamentos de Deus, com as normas ditadas por Deus. Porque nós somos zelosos com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Aí nós queremos agora que Deus venha e faça cessar o vírus de uma hora para outra, para nós poder continuarmos a vida como se ele não existisse. Ora, que contradição é esta? Horas. Parece que nós não raciocinamos bem. Uma hora nós desprezamos Deus e os seus ensinamentos. Uma outra hora nós queremos o benefício de Deus, mas queremos que esses benefícios venham na nossa vida sem nós fazermos nenhum sacrifício para corresponder com a vontade de Deus. E até oramos. Que venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Mas na hora de cumprir a vontade de Deus, nós não queremos. Nós queremos fazer a nossa vontade, que Deus faça a nossa vontade. Mas não é assim. Jesus Cristo, ele veio para que nós tivéssemos vida eterna. Ele fala, eu vim para que vocês tenham vida e vida eterna. Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Eu sou o bom pastor que dou a vida pelas ovelhas. E a vida que eu dou é a vida eterna. Mas o que é a vida eterna? O próprio Jesus responde para nós. Em João também, no capítulo de número 17 do Evangelho de João, no verso de número 2 e 3, na oração sacerdotal. Jesus estava aqui fazendo uma oração. O Filho de Deus, o unigênito de Deus, que é um com o Altíssimo Deus, ele aqui estava fazendo uma intercessão pelos seus. E aí no verso de número 2 e 3, ele fala assim, João 17. Assim como lhe conferiste autoridade, assim Deus, como o Senhor conferiste autoridade a mim. Ele estava dizendo para o Pai. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, todo ser humano, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E olha o verso 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então tem normas. Tem normas. Reconhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e reconhecer a Jesus Cristo como a quem Deus enviou para buscar e salvar o que estava perdido. E no verso de número 9 de João 17, ele fala assim, é por eles que eu rogo, ele está falando que está rogando pelos seus discípulos, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo. Não rogo pelo mundo. Por quê?
Porque o mundo, o sistema do mundo se constituiu o quê? Inimigo de Deus. Na hora que as coisas estão complicadas, fala, oh, Deus me ajude, Deus te ajude. Mas não lembra que Jesus Cristo é o Senhor. Para submeter ao domínio dele. Um dia todo joelho terá que se dobrar e toda língua terá que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Ah, mas você acha que as pessoas querem fazer isso? Não. Elas querem ser abençoadas. Elas querem ser libertadas para levar a vida como antes. Como se nada tivesse acontecido. Ou então, as autoridades, os poderosos do mundo, querem implantar uma nova ordem mundial. Querem implantar um novo sistema em que só existe uma religião a que eles quiserem. A que eles quiserem e aprovarem. E não a vontade de Deus. Então nós precisamos parar e pensar que Deus é o comandante em chefe dessa grande arca chamada Terra, chamado mundo. O plano é dele. Nós somos figurantes desta história, mas quem manda é ele. E não adianta na hora do aperto, na hora do cerco fechado, nós queremos agir igual Zedequias, igual os filhos de Judá, no episódio de Jeremias. Ou então falar, não, mas Jesus Cristo já morreu por nós, então é só glória agora. É só sair daqui e passar para o andar de cima. Não é bem assim, não. Não é bem assim. É todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12. Os apóstolos, discípulos do Senhor Jesus, Pedro, a quem é chamado de São Pedro, João, a quem é chamado de São João, eles dizem que não há salvação em nenhum outro, a não ser em Jesus Cristo. Ele é o único nome dado por Deus entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, de fato, o que nós temos que fazer é abaixar o tupete para Deus. É submeter a Deus, que é bom. Deus é bom. Através de Paulo, a Timóteo, ele fala que a vontade de Deus é que nenhum ser humano se perca, mas que todos sejam salvos e chegue ao pleno conhecimento da verdade, que há um único Deus e o único mediador entre Deus e os homens. Quem é esse mediador? Jesus Cristo, homem. É isto que Deus quer para nós. Então, não adianta no meio do sufoco nós queremos que Deus faça o vírus desaparecer de uma hora para outra. E nós voltarmos a levar a vida como nós bem queremos. Não é assim. Porque nós estamos vendo os sinais que Jesus falou do tempo do fim. Não dá para negligenciar isto. Não dá para negligenciar isto. Que o cenário está sendo montado, mas é para cumprir a vontade de Deus. Para cumprir os planos de Deus e não os nossos. Os homens pensam que estão por cima, mas quem está por cima é Deus. O diabo pensa que está por cima, mas quem está por cima é Deus. É Deus. Então, o que nós temos que fazer é abaixar o nosso tupete, é nos humilharmos diante dele, para que ele nos exalte no tempo certo. E se nós estivermos fazendo a vontade dele, aí sim, a coisa muda. Aí ele fala, por boca de Davi, no Salmo 91, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Aí as coisas mudam. Caia 1.000 à tua esquerda, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por quê? O senhor está fazendo acepção de pessoas? Não, porque você fez do Altíssimo a tua morada. Porque tu disseste, eu habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, eu
descansarei. Aí as coisas mudam. É muito fácil e é muito gostoso. Os mandamentos de Deus não são penosos. Não são penosos. E é isso que Deus quer de nós. Não é querer enganar Deus, que ninguém engana Deus. Não é querer ludibriar Deus, que ninguém ludibria Deus. Não é querer fazer uma negociata com Deus, pagar um suborno para Deus, porque Deus não aceita suborno. E ele constituiu um homem, Jesus Cristo. E ele deu a esse homem poder e autoridade sobre tudo e sobre todos. É-me dado todo poder e autoridade nos céus e na terra. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Altíssimo Deus constituiu ele assim, como pão da vida, como pastor das ovelhas, como a ressurreição e a vida, como a água da vida, como o Senhor dos senhores. E se a pessoa quer se dar bem na vida e vencer o mal, ela precisa aprender a se submeter ao senhorio de Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Que Deus tenha compaixão de nós e que nós não busquemos a Deus apenas para Ele resolver os nossos problemas, aqueles que nós não conseguimos resolver, mas que Deus esteja na nossa vida e que o nosso estilo de vida seja de adoradores. Jesus falou que Deus está procurando sobre a terra os verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, mas ele tem nome, é o Senhor, é o único Deus. Ele não é espírito de quem já morreu, ele é o espírito do Deus vivo. Então tá fácil para nós. É só pegar o velho livro, a Bíblia, que para muitos é um livro obsoleto, é um livro ultrapassado, que os pastores usam para dominar o gado, para dominar o rebanho, para arrancar o couro, o dinheiro do rebanho. É só isto que eles alegam. Só isto. Mas vá conversar com aqueles que estão na igreja. Pergunta como eram as suas vidas. Pergunta para mim, pastora Carmen Soares, como que era a sua vida antes de se submeter aos pastores, de ir para a igreja, de se tornar uma ovelha do rebanho do Senhor, de tornar uma cordeirinha. Pergunta para mim como era a minha vida. Eu vou te contar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Deus não nos quer fazer o mal. Deus quer nos fazer o bem. A Deus toda a glória. Vamos orar. Querido Deus e bondoso Pai, graças te damos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo teu zelo, pela tua palavra empenhada e cumprida, pela promessa que o Senhor fez e a cumpriu de enviar a salvação e enviou a salvação. Enviou Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que o Senhor nos ajude, meu Deus, na nossa fraqueza. Que o Senhor nos ajude a compreender a palavra do Senhor, a buscar orientação segura para as nossas vidas, orientação segura para a nossa caminhada, na tua palavra viva e eficaz, cortante, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que nós acreditemos na tua palavra, submetemos ao teu domínio, ao teu poder, meu Pai. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia desta nação. Tenha misericórdia das nações da terra, meu Pai. Que o Senhor tenha compaixão de nós. Que o Senhor nos ajude a reconhecer que somos falhos, pecadores e que precisamos mudarmos de vida. Mudar o nosso comportamento diante do Senhor, que é santo e justo, que é perfeito, e que, orientado por Jesus Cristo,
Nós, os seus seguidores, precisamos também ser perfeitos como filhos do Deus amado, como filhos do Deus vivo. Que o Senhor nos ajude, Pai. Perdoe os nossos pecados e que nós não venhamos agir negligente com as nossas vidas, Pai, nesses dias difíceis, nesses dias maus. Ajuda-nos, ajuda todas as famílias da terra, aqueles que estão no luto, que perderam seus entes amados, meu Deus, para este vírus cruel. Que o Senhor tenha compaixão, meu Deus. Que o Senhor tenha compaixão dos que estão internados, dos que estão nas UTIs, dos que estão enfermos, dos que estão entubados. Que o Senhor Deus tenha compaixão em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor entre nos hospitais, meu Pai. Entre nas UTIs. Cura os enfermos que lá estão, meu Pai. Que o Senhor, meu Deus, tenha compaixão de nós. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. E nós te agradecemos com a certeza que o Senhor é o mesmo, Deus bondoso e misericordioso, e que nos amou e nos mostrou que em Jesus Cristo nós podemos ter acesso ao Senhor. Obrigado, meu Deus. Fique conosco. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. E que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com você, seja com a sua casa e seja com a sua família. Uma coisa eu te peço, compartilhe o vídeo, abençoe outras pessoas e vamos juntos trabalhar para o Senhor. E vamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, fazendo a eles o bem, assim como nós queremos que eles façam a nós. Façamos nós a eles primeiro. Grande abraço, Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.